Bom dia, nono ano. A nossa aula de história hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a ditadura militar. Todo mundo sabe que o Brasil deu um golpe militar, não é isso? E que o governo militar, o que foi que ele fez? Ao assumir, ele destruiu, acabou com o Congresso, acabou com muita coisa. E no caso, a República Populista sofreu um duro golpe com a tomada do poder pelos militares, que no tempo era ainda Getúlio Vargas, e aí entrou ele, certo? Entrou um militar no poder. O discurso de João Goulart, na Central do Brasil, no dia 13 de março, havia estimulado boa parte da classe média a apoiar uma ação mais energética para as Forças Armadas contra os comunistas, certo? E dois grupos se distinguiram, a Sorbonne e a Escola Superior de Guerra, ou melhor, o outro grupo também era chamado também de linha dura. O governo de Castelo Branco. No governo de Castelo Branco, o governo militar teve como seu primeiro presidente Castelo Branco, representado pela Sorbonne, certo? Aí o que foi que ele fez? Ele assumia, mas decretava algumas leis. E o primeiro foi o Ato Institucional número 1. A primeira ação do governo militar foi a intenção de afastar todos os funcionários que eram de Jango. Castelo Branco também lançou o plano econômico chamado Plano de Ação Econômica do Governo. Ele criou também o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Foi muito bom para a gente, certo? O plano promoveu um processo que levaria ao arroxo salarial. Houve também, ainda houve o A2, Ato Institucional número 2. Neste ato ficou estabelecido o fim do pluripartidarismo. Então foi criado a Aliança Renovadora Nacional Arena e o MDB, dois partidos. Para fechar o cerco político, Castelo Branco decretou ainda o Ato Institucional número 3 e ainda veio os militares precisaram agir por meio de legalidade sem ferir a Constituição, e Castelo Branco, ainda por meio do Ato Institucional número 4, convocou o Congresso Nacional para a votação e promulgação do projeto, certo? Houve a repressão e revolta. No governo de Costa e Silva, o presidente Castelo Branco, que pertencia justamente ao grupo da Sorbonne, foi substituído por Costa e Silva. No Rio de Janeiro foi organizada a oposição, chamada Passeata dos 100 mil. O governo de Médici. No governo de Médici, após a doença de Costa e Silva, o vice-presidente Pedro Aleixo, que era civil, foi impedido de assumir. E quem assumiu foi o general Emílio Garrastazu Médici, certo? Entre os órgãos o que foi que ele fez? Alguns órgãos de repressão atuavam nos porões da ditadura, promovendo tortura, assassinato, causando desaparecimento de pessoas ligadas à oposição, e a atuação foi tão intensa que no final do governo Médici, entre os órgãos de repressão do governo militar, figuravam o Servidor Nacional de Informação, SNI, o CODE e o DOPS. Esse interessante salientar que, em alguns casos, os revolucionários também capturaram seus perseguidores e promoviam tratamento semelhante. Foi aí que apareceu a música Para Não Dizer Que Não Falei das Flores. Eram as pessoas justamente contra o governo militar. E na próxima aula, tia Tânia vai dar continuidade, tá bom? Tchau, tchau para vocês.